Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Yolanda Carvalho, eu serei a professora de vocês da disciplina de História. E aí nós tivemos nessas duas últimas aulas uma revisão, né, dos conteúdos dos anos anteriores. No caso, essas aulas foram postas pela Secretaria Municipal de Educação. E aí o professor David, né, que é o técnico da história, ele postou essas aulas referentes aos anos anteriores. No caso, quem é da turma de sexto ano teve uma revisão de quinto ano, quem é do sétimo ano teve uma revisão do sexto ano, quem é do oitavo ano teve uma revisão de sétimo ano e quem é do nono ano teve a revisão de oitavo ano. Então, assim, nós vamos dar continuidade a essas aulas revisando, certo? Aos conteúdos do ano seguinte, porque é um planejamento até para as ações do SIAC, né? Que é uma avaliação que vocês fazem. E aí eu espero que esteja aqui para ajudar vocês, né? Deixar mais fácil a história, facilitar mesmo. Qualquer dúvida, estarei no privado do WhatsApp para ajudar vocês. E estamos aqui para somar. Um grande beijo para cada um de vocês. Galerinha do oitavo ano, como eu tinha falado para vocês, nós vamos dar uma continuidade, na verdade, sobre os conteúdos, né, do sétimo ano. E aí, nas aulas anteriores que a Secretaria de Educação ela repassou para vocês, foi justamente essa revisão. E aí nós vamos dar continuidade a isso hoje. E aí nós vamos começar com a questão dos europeus, né, disputando o território, né, o mundo atlântico. É o momento onde se tem as lógicas mercantis visando o domínio desse mundo atlântico, entre elas ao nosso território, né, o nosso Nordeste. É o momento onde os holandeses eles invadiram o Nordeste brasileiro para poder, né, ter controle das riquezas naturais que aqui existiam. O que é diferencial aqui nesse período é a Companhia das Índias Ocidentais, que teve uma grande influência, né, no processo de território mesmo, de conquista temporária de parte do nosso país, né, do Brasil, meados dos anos 1630 a 1654, né, o chamado Brasil holandês. E aí, nesse momento, se tinha um objetivo justamente comercial, né, foi um momento de política exterior holandesa para conquistar colônias portuguesas e espanholas. Entendendo um pouquinho dessa disputa do mundo atlântico pelos europeus, né, mais ou menos século XVI e século XVII, os holandeses eles invadiram o Nordeste brasileiro 2 vezes, e essas invasões estão relacionadas justamente por essa questão da disputa de poder e riqueza entre a Espanha, Portugal e Holanda. Um termo daqui que surgiu, né, foi justamente a União Ibérica, que é no século XVI, mais ou menos, onde o Império Espanhol ele era imenso e possuía colônias em vários continentes. Entre estas colônias estavam, né, os chamados Países Baixos Espanhóis, que atualmente seria a região, né, da Holanda e da Bélgica. E aí, naquele momento, eles tinham grande riqueza, né? Eles eram muito... O Império Espanhol ele era muito forte, ele era muito imenso. E aí, naquele ano, mais ou menos em 1580, o Império Espanhol ele cresceu muito. E foi no momento justamente que o rei de Portugal, o Dom Henrique, ele morreu sem deixar nenhum herdeiro. Então, ele não tinha como deixar alguém que herdasse o trono. E aí, o rei da Espanha na época, que era o Filipe II, ele era parente, né, do rei Dom Henrique. Com isso, ele se tornou também o rei de Portugal. Então, aí nesse momento, se dá um domínio do Império Espanhol, né, da Espanha sobre também Portugal e as suas colônias. No caso dessas colônias, nós temos o Brasil. E aí, nessa junção, né, de domínio da Espanha sobre Portugal e suas colônias, se deu um termo conhecido como União Ibérica, que durou cerca de 60 anos. E aí, um fator bem interessante é que os inimigos da Espanha também se tornaram inimigos de Portugal. Foi nesse período também, meados do século XVI, que o rei Filipe II, né, o da Espanha, ele tentou impor o catolicismo nos Países Baixos, que no caso era a Holanda e a Bélgica, e passou a cobrar altos impostos. Então as pessoas inconformadas começaram a guerrear, né, contra a Espanha naquele momento, e aí declararam a sua independência, formando assim, né, a Holanda, que antes era um país que pertencia ao Império
espanhol, passou a ser um país independente. E com a perda da Holanda, o rei Filipe acabou fazendo o quê? O rei Filipe II, certo? Ele acabou proibindo Portugal e suas colônias de comerciarem com os holandeses. E aí foi neste cenário, em meados de 621, que se declarou uma grande empresa, né? Uma grande companhia, que era a Companhia das Índias Ocidentais. Essa companhia ela tinha como objetivo invadir colônias portuguesas na América e na África. No caso da América, o alvo principal seria o Nordeste brasileiro, porque o Nordeste era o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo, e na África eles escravizaram os africanos e venderam no Brasil. E aí, tendo o Nordeste como alvo, né, principal, né, pois o Nordeste, na época, como a imagem mostra, era a maior rota comercial que se tinha, né, das rotas holandesas entre o Brasil e a África, porque, por um lado, se tinha a questão de explorar a cana-de-açúcar, né, presente no Nordeste brasileiro, e aí trazia da África mão de obra, né, que no caso eram os africanos, que eles escravizavam e vendiam aqui. E aí se ficou, né, justamente o lucro para os holandeses no sentido de vender o açúcar e comercializar os escravos africanos. Então aí nesse momento se tem a primeira invasão na região, que a primeira é a Bahia. A primeira invasão holandesa ocorreu na Bahia, na capitania que tinha maior número de engenhos de açúcar. Então, quando os holandeses chegaram em Salvador em meados de 624, eles chegaram com 26 navios, 3.300 homens e 450 canhões. De início, eles prenderam o governador português e conquistaram a cidade de Salvador sem maior dificuldade, né? Muito fácil. E nesse momento, a população da cidade de Salvador ela se retira para o exterior e lá começa a organizar uma espécie de resistência, né? Um grupo de resistência. E entre esse grupo de resistência eles tiveram uma tática, né, conhecida como a Guerra das Emboscadas, né? Guerra de Emboscadas, que é uma tática dos lusos brasileiros. E aí esses habitantes eles saíam na mata em pequenos grupos e atacavam os holandeses de surpresa. Então, assim, era uma forma deles de resistir a esse comando dos holandeses no território. E como o território do Nordeste, né, como o território brasileiro pertencia a Portugal e, consequentemente, pertencia à Espanha, porque a Espanha era, né, o rei Filipe II era o rei de Portugal também e das colônias que Portugal tinha, os espanhóis, então, mandaram, né, para ajudar nesse momento, né, de invasão à Bahia, mais ou menos 50 navios e mais de 12 mil homens para combater os holandeses, né? Essa invasão holandesa no território brasileiro, no Nordeste. E aí, os holandeses, pressionados por mar e por terra, eles se sentiram, digamos, enfraquecidos e acabaram se rendendo e, consequentemente, perderam a batalha, a Guerra das Emboscadas. Nós podemos destacar aqui que se renovou, né, um estado de guerra entre a Holanda e a Espanha, né, pois essa invasão, né, essas invasões que eles fizeram aos territórios da colônia portuguesa, que no caso seria o Brasil, né, o Nordeste brasileiro, fizeram que contribuísse para os interesses de comerciantes envolvidos no refino e no comércio do açúcar na Europa. Então, assim, os territórios que eles invadiram, que era na Bahia e em Pernambuco, que é o próximo território que nós vamos ver, que foi invadido, teve essa situação de ter contribuição nesse envolvimento do refino. E aí, o Brasil, ele era naquele momento, era um grande produtor de cana-de-açúcar. Então, esses recursos foram as principais maneiras, né, a principal fonte que as companhias, né, das Índias Ocidentais tinham como uma questão de explorar, de invadir, de conseguir monopólio, né, do tráfico, do comércio e da navegação desse produto, né, e aí era uma coisa bem presente naquele momento no Brasil, né, no território, e é nessa luta entre holandeses e espanhóis. 2 anos depois deles invadirem a Bahia, os holandeses eles voltaram a Salvador e aí eles saquearam novamente riquezas. E aí quando eles voltaram
voltaram, né, quando eles voltavam para a Holanda, eles se depararam com navios espanhóis e levaram também, né, saquearam prata desses navios. E aí, com essa riqueza, né, dos saques no território de Salvador e nos navios da Espanha, eles acabaram tendo uma nova forma de organizar uma nova invasão. E aí, em 1630, eles invadiram o território de Pernambuco, né, que na época era o maior produtor de açúcar. E aí eles conquistaram rapidamente o território de Olinda e de Recife, com muita facilidade. E na época se tinha o governador Matias de Albuquerque, que ele acabou indo, né, para o interior, e lá ele fundou o Arraial de Bom Jesus, que era um forte de resistência naquele momento que os holandeses estavam de controle de Olinda e Recife. E aí, nesse momento, alguns moradores, entre estes moradores estava Domingos Fernandes, ele acabou ajudando os holandeses. E nisso, os holandeses não só conquistaram o território pernambucano, como também acabaram expandindo territórios como do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e acabaram também conseguindo o território da Arraial do Bom Jesus, né, o forte de resistência que o governador tinha conseguido fazer. E aí o governador Matias, antes, né, desse momento de ser preso, né, de conseguir ter o controle, aliás, do Arraial de Bom Jesus, ele acabou mandando queimar os canaviais e fugiu para Alagoas. E aí, nessa transição, nesse período, né, de queima de canaviais, de fugir para Alagoas, ele acabou prendendo, né, o traidor, no caso Domingos Fernandes, e acabou executando ele. Então, foi assim que se deu, né, essa expansão dos holandeses no território do Nordeste brasileiro, né, da colônia portuguesa, que era o Brasil. Nós vamos ver uma continuidade na outra aula sobre esse assunto, né, como se deu outras questões voltadas a isso.